ele falou, porque daí eu não tinha nada pra fazer. Daí ele falou, cara, eu ficava filmando o dia inteiro, eu passava a madrugada toda editando os vídeos que eu fiquei fazendo e daí conseguia virar. E daí ficava. Daí ele falou assim, cara, mas chegou no terceiro dia, tipo, eu ia jogar um jogo pra me distrair pro tempo passar. E aí falou que do nada ele tava, tipo, olhando pra tela assim e, tipo, sem reação, sabe? Eu acho que assim, ó, a galera que tá em casa ouvindo aí, estudantes, profissionais e tal, se vocês têm o sono desregulado e vocês não se preocupam em regular o sono, vocês estão perdendo a chance de vocês de melhorar a vida de vocês pelo menos 80%. Estão perdendo a chance. Esses dias eu dei um curso para 300 pessoas, cara. 300 pessoas compraram meu curso e eu achando que era uma galera majoritariamente da psicologia. Felizmente eu vi que tinha uma galera que, cara, era de todas as áreas, pessoas que queriam saber esses conteúdos que eu e o Andrei conversamos, e tinha um mecânico, cara. Tinha um mecânico assistindo meu curso. E o cara no final deu um depoimento. Ele falou, Wesley, eu fui em 3 profissionais, porque eu não consigo dormir, eu tô há 6 meses sem dormir, eu durmo picado, eu tô todo zoado, não consigo, eu tô irritado, não consigo trabalhar direito, tava meio que entrando em depressão, extremamente estressado. Imagina não dormir, cara, acordar todo dia de madrugada, se mexendo, tá doido, isso aí é um inferno. E ele falou, depois que eu comecei a acompanhar o conteúdo de vocês, me expor à luz natural de manhã, os 3 profissionais deram medicamento, Rivotril, Zolpidem, os medicamentos de sono, que eles não são resolutivos, eles são para controlar meio que o sintoma, não resolve o problema do sono, e são altamente viciantes, é bem complicado. E ele falou, comecei a me expor à luz natural de manhã, comecei a fazer higiene do sono à noite, eu durmo hoje igual um bebezinho, cara. Então eu fiz questão de comprar o seu curso para vir aqui falar com você e para te agradecer pelo que você fez, hoje minha vida é outra. E é simples, cara. É de graça o negócio. Eu acho que é por isso que não falam muito. Por isso não falam muito e acho que não dá pra ganhar que é de dinheiro graça, com isso, cara. O que eu tenho que fazer, Andrei? Cara, se expor à luz natural, especialmente de manhã. E acho que muitas vezes por isso que as pessoas não fazem também, cara. Porque é de graça. A galera acha que tem que ter Nem acredita, né? Acho que tem que ter um bagulhão. Tem que ter uma dificuldade pro pessoal valorizar. Lá em São Paulo, o cara cobrar sei lá quanto a consulta, aí ele te dá uma série de medicamentos psiquiátricos e te encaminhar para um monte de lugar fazer tomografia, para daí sim eu fazer o que... É só se expor à luz, cara, é impressionante. Isso aqui, galera, a gente não tá falando baseado em experiência própria, não. Assim, é baseado em dezenas de artigos. Assim, é um negócio muito bem consolidado na literatura. Essa história, esses experimentos de botar a pessoa na caverna, isso aí, ó, tem décadas. A gente já está estudando esses mecanismos, relógio biológico. Teve o ganhador do Prêmio Nobel 2017 que caracterizou um dos genes envolvidos em marcar a passagem do tempo. Legal, maneiro. Mas é uma parada que a gente já está estudando há muito tempo. O impacto da luz no cérebro, desempenho, saúde mental, sono, essa tonelada de coisa, a gente já sabe há um tempão. E eu fico, de coração, eu fico chocado de não ver isso sendo mais falado por aí. Parece que só tá a gente falando, mais um ou outro, assim. Talvez por isso que vocês também estejam se destacando pra caramba. E é tipo, é uma parada assim que tá ali, cara. É uma coisa de... E as pessoas mandam mensagem assim. Eu não fazia passei ideia. Em psiquiatra, passei não sei o que lá. Se eu morresse antes do podcast, em 24 anos eu nunca tinha... Você não ia saber que a luz tinha esse poder. Não. E assim, e é legal, mas assim, que fique claro, né, gente? Não é uma energia esotérica. É a luz estimulando células que tem no olho, que avisam o cérebro que o dia começou, o dia acabou. Por isso que é importante, o horário que você se expõe à luz, super importante. O que a gente quer? Bastante luz natural de dia, especialmente de manhã. Próximo ali do horário de acordar. E evitar o máximo que você puder de noite. Mas o simples fato de você se expor bastante luz de dia já te protege dos malefícios da noite. Sim. Porque o cérebro já sabe que o dia começou, então não vai afetar tanto. Mas ainda assim dá pra evitar, né? Tá. Lá em casa parece um breu, né? Porque de noite fica um cavernão. Um cavernão, umas luzinhas laranja fraquinha. Mas vocês, tipo, têm aqueles blackout no quarto, essas paradas assim? Porque talvez isso naturalmente é mais difícil de acordar, acredito. Pra mim é o ó. Eu durmo com a janela um pouquinho aberta pra de manhã já tá motivada. Porque senão... Isso é ótimo. E acordou, abriu a janela, que eu não consigo. Eu durmo na escuridão. Mas então você já tá fazendo. Não, mas dormir na escuridão não tem problema. É até bom dormir na escuridão.
Só que quando você acordar, tem que se expor à luz natural. Entendi. E, pô, às vezes é 15 minutos, uma caminhada. Cara, e é impressionante, assim, se você... Tomar café da manhã na sacada, sei lá. Ou senão, eu sempre coloco minha mesa de trabalho na frente da janela. Você se expor o máximo que você puder. Ficar perto, não precisa, deve ter que ficar olhando o sol. Não, você fica perto da janela. Você tem um aplicativo no celular que a gente comenta muito, chama... Lux Light Meter. Tem vários nomes. Light Meter, né? Medidor de luz. Que as pessoas podem usar para medir a quantidade de luz. Pega o celular, põe ele aqui na altura do seu olho, clica e você vê a quantidade de luz chegando no seu olho. Só de você estar virado para a janela, em comparação de costas para a janela, muda completamente. Pensa assim, ó. E tem que ser no olho. Tipo, tem que pegar as células que luz. estão detectando a presença de luz e afetando o seu cérebro, elas estão no olho. Sim. Então, assim, não é luz na pele, que também é importante para a produção de vitamina D, aquela história toda. Mas... Então, a gente vê muita gente falando de luz, vitamina D, mas pouca gente fala de luz no olho. Pensa assim, ó, esses genes relógio que foram caracterizados aí, que um cara ganhou em 2017 o prêmio Nobel e tal, eles estão no núcleo. Vocês não precisam saber esse nome, mas só pra vocês, se um dia quiserem pesquisar alguma coisa, vocês ouviram de nós aí, vocês podem botar no Google. Então, no núcleo pra eu falar nos próximos episódios do podcast, se alguém falar alguma coisa. Exato. Eu vi isso aí. Então, no núcleo chamado núcleo supraquiasmático. Núcleo supraquiasmático. É um núcleo que está num lugar do seu cérebro chamado de hipotálamo. Ele tá mais ou menos entre as duas orelhas lá no meio, né? É um dos que a gente falou que se tiver lesão, já era. Isso daí. E o Você ferrou, já era. ferrou. Ele controla a sua fome, sua libido, sua energia, sua homeostasia do corpo de uma maneira geral, seu cortisol, etc. Esse núcleo tá lá. Seu sono e vigília, seu sono e seu alerta. Isso é importante também, né? O ciclo circadiano, a galera muitas vezes, olha aqui, tá nessa câmera aqui? Essa galera aí que fica falando, não, eu não vou dormir para ser produtivo. É um ciclo chamado de sono e vigília. Quando você arruma o seu ciclo circadiano, você fica mais alerta também durante o dia. Não é só dormir. O oposto também acontece. Se você dorme bem, você fica muito mais alerta, muito mais focado e muito mais produtivo. O sono é um puta hack de produtividade. Galera pergunta, o que eu posso tomar para melhorar a concentração? Sono. Dormir bem. Dorme bem. Vai parecer que você tomou um copo d'água antes de dormir. Pensa assim, ó. O núcleo supraquiasmático tá no hipotálamo, lá no meio do cérebro. Ele tem um reloginho interno que funciona num ciclo de 24 horas, mas o seu núcleo supraquiasmático não sabe que hora que é no dia. E a gente tem uma janela para o nosso cérebro, que são os nossos olhos. Então, cara, você tem que avisar o núcleo supraquiasmático, tipo, é de noite. Cassinos, por exemplo, não tem janela, cara. E eles fazem isso de forma malandra. Por quê? A pessoa fica ali, a pessoa sai de madrugada e fala, caraca, tá noite. Por quê? Porque o cérebro não tá recebendo informação que é noite. O mesmo funciona pros shoppings também? Que também. A gente tem essa sensação, né? Uma luz bem forte, né, nos shoppings. Mas se eu não me engano, até a do shopping não se equipara à luz natural em intensidade. Porque... acho que do shopping dá algumas centenas de lux, não né? sei, cara. Às vezes parece que é muito claro, porque é muito branco, tipo o consultório, mas se você for medir a quantidade de luz que tá chegando, é bem menor do que a natural. A natural, cara, uma vez eu medi no Rio com meu filho, acho que deu tipo 100 mil lux. Mirando pro sol, né? Mirando pro sol, esses dias ali na UFSC eu medi 54 mil. É muita diferença, assim. E o nosso cérebro ele tá preparado para isso. Ele foi projetado nesse cenário de muita luz. É porque a gente vive numa sociedade hoje que é muito fácil se avacalhar, a gente não se expõe à luz. Cara, eu por causa da pandemia, velho, tipo, eu tive uma queda de qualidade da minha visão. Forte, assim, porque, tipo, de ficar o dia inteiro na frente do computador, trabalhando dentro de casa, num espaço pequeno, tipo, saio muito menos na rua do que eu saía antes, tipo, não pego nem o carro pra dirigir, pra ir até algum lugar que tu tá olhando pra fora, assim, né? Não, isso daí, cara, muito, assim. A galera acha que dormir é perda de tempo. É um contínuo, né? A forma como você vai dormir depende do que você fez quando estava acordado. E o que você vai fazer acordado depende de como você dormiu. É um processo contínuo. Se você tirar parte do sono, você está prejudicando o que quer que você vai fazer quando estiver acordado. E aí você começa a ficar num ciclo... Olha como é bonito isso. Quer dizer, não é bonito, é bonito cientificamente. Do ponto de vista de comportamento. Você dorme mal. Aí... Vou pedir escusas aqui que eu vou precisar fazer uma explicação um pouco mais longa. Vai lá. Na psicologia, você tem uma coisa que a gente chama de crenças centrais, na psicologia cognitiva. Crenças centrais são, resumidamente, são ideias que a pessoa tem sobre ela, sobre o mundo e sobre o futuro. Muito comumente, um exemplo para vocês, o paciente deprimido, ele tem uma crença central
ou seja, uma ideia dele, dos outros do futuro, de, por exemplo, incapacidade. O paciente se acha incapaz, se acha insuficiente, etc, etc. E essa crença é como se fosse uma lente que faz com que o paciente enxergue o mundo por meio daquela lente. Então, qualquer coisinha no dia a dia, o paciente fica detectando para ver se aquilo justifica a crença ou não. Então, é muito comum um paciente, por exemplo, já atendi pacientes, empresários, 200 funcionários que se achavam incapazes de fazer alguma coisa profissionalmente. Tipo, você tem todo um background factídico que mostra que o cara não é incapaz e ele se acha incapaz. Só que essa crença, às vezes, ela se ativa tanto por pequenas coisas que o cara erra numa reunião, erra um PowerPoint, erra um relatório, e essa crença começa a se ativar, se ativar, se ativar. Por incrível que pareça, a pessoa que dorme mal, por isso que a gente começa no sono, ela tem um déficit de atencional, tem um déficit de memória, tem um déficit de controle emocional. Ou seja, dormir mal implica na pessoa começar a rastrear mais e até realizar comportamentos equivocados que justificam a existência daquela crença e o paciente começa a ficar mal. Uma pessoa que dorme mal, cara, dificilmente vai ser funcional. Quer dizer, vai ser funcional, mas dificilmente vai estar na sua maior aptidão de funcionalidade. Por quê? Porque tem trabalho, o Andrei vai comentar depois, tem trabalhos que a galera, né, é muito comum o pessoal falar assim, não, mas eu durmo 4 horas e fico bem no outro dia. Certo. Você não o que é um ciclo normal do sono, assim? É um ciclo, porque aí, quando a gente tá dormindo, a gente passa por várias fases. E a gente passa por elas dentro de um ciclo. Um ciclo são 4 fases. 4 fases. 3 descendo até o sono profundo, depois a gente chega numa fase que é quando a gente sonha mais. 4. Um ciclo desse leva mais ou menos 1h30. E a gente passa por repete esse ciclo umas 5 vezes na noite. Deveria. De 4 a 5 vezes. Depende do que você fez quando você estava acordado. A quantidade de horas que você vai precisar dormir depende do que você fez quando estava acordado no dia anterior e nos dias anteriores. Então, se a pessoa dorme menos, ficou faltando alguma coisa. E é curioso porque depende... Daí você fala assim, o que ficou faltando, Andrei? Depende do que você deixou de dormir. Você tem lá, digamos, você costuma dormir 8 horas. De 10 a 6. Se você perder as 2 primeiras horas, é de se esperar que você perca uma parte inicial do sono, que é quando acontece principalmente sono profundo. Então, é de se esperar que você não tenha tanto sono profundo. O sono profundo costuma acontecer mais na primeira metade. E que é normalmente, tô supondo que vocês me corrijam se estiver errado, que é onde o cérebro dá essa limpa mais... Principalmente nessa fase, não é somente, mas sim, no sono profundo que dá aquela lavada. Sono profundo é quando você tá apagadaço. Tá ligado? Que entra alguém no quarto tá morto. Cara, seu batimento cardíaco tá lá embaixo, tá babando no travesseiro, é esse sono aí. E a segunda metade do sono é quando a gente costuma ter mais de um outro sono que a gente chama de sono REM, que a galera até ouve falar. Sono REM, que tem esse nome porque Rapid Eye Movements, que é quando a pessoa fica mexendo o olho. Vocês já viram pessoa mexendo o olho? É geralmente nessa fase que a pessoa tá sonhando. O sono é mais superficial, mais fácil acordar ela tá sonhando. Mas enfim, então dependendo de qual parte do sono você perdeu, você vai ficar com menos sono profundo ou menos sono REM. Ambos são ruins, porque perder os dois é muito ruim. A gente precisa de tudo isso daqui por 1 milhão de motivos. Cada fase do sono tem lá suas funções para formação de memória, para lavar, para restaurar circuitos. Então, se você não dormiu bem, dia seguinte você vai se sentir mais ansioso. Isso é um dado muito bem consolidado. Você vai sentir mais ansiedade. Tum, 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 suando. Você vai sentir, por exemplo, desmotivação. Você fica com preguiça de fazer as coisas.